A partir de agora vamos entender sobre como rentabilizar produtos de conveniência na pista. Isso mesmo, com o tema Nescafé, inovar para melhorar resultados. E eu passo a palavra a André Lopes, especialista de Food Service e canal Conveniência no Trade Marketing da Nestlé. André, tudo bem? Tá por aí? Tudo bem, Thiago. Muito obrigado aí por ter apresentado a nossa solução. Vamos bater um papo com todos vocês. Agradeço também o Samuel, o pessoal da Lynx, todos os nossos palestrantes nesse grande evento. Acho muito importante e relevante nesse momento que as pessoas precisam estar próximas a novos conceitos, novas soluções, né? E se ajudar aí para a gente melhorar os nossos resultados. Tenho certeza que muita gente vai tirar boas soluções desse evento e boas práticas para que a gente avance logo e faça essa retomada acontecer na prática nos postos de combustíveis. Bom, meu nome é André Lopes, gente, eu trabalho na unidade de Food Service da Nestlé. Vamos falar um pouquinho sobre Nescafé e como que a gente trabalhou com essa questão do Food Service, da forma como a gente trata isso no mercado e principalmente num momento tão desafiador como a gente passou pelo Covid, que não estava em nenhum planejamento de nenhuma grande empresa e nem da loja de conveniência, ou seja, é um grande desafio, mas a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode entender um pouco esse segmento, que vocês já falamos muito bem aqui, né, da questão da oportunidade que o segmento oferece, né, dessa baixa saturação que tem no Brasil, dos grandes players, ou seja, existe muita oportunidade de conveniência no Brasil. Existe oportunidade, como a gente já falou, fora e dentro dos postos, grandes players, principalmente nessa questão da importância da conveniência no ecossistema do varejo, principalmente quando a gente fala de crescimento e um crescimento expressivo naquilo que a gente entende como vizinhança, a importância da conveniência na sua comunidade, na vizinhança. Isso é muito forte nos Estados Unidos, também está sendo muito forte no Brasil. Em São Paulo nós temos a presença da padaria, mas cada vez mais a conveniência toma esse papel da importância dela no bairro, da importância dela na comunidade, dela ser um serviço essencial. Exatamente por isso, a gente tem mapeado grandes setores e canais das nossas soluções de food service e a conveniência disparado por essa questão de ser essencial tem se mostrado num crescimento muito mais rápido e um crescimento mais dinâmico, exatamente por estar mais próximo ao consumidor. E isso faz com que o consumidor tenha conveniência não só como uma loja, seja fora ou dentro do posto, gente, é uma questão muito mais conceitual. E esse conceito é um conceito moderno, dinâmico, um conceito que cada vez vai estar mais próximo, seja através de soluções, estão vendo a loja sem atendente, loja com atendente, mas principalmente que entregue conforto, praticidade e a questão de um impulso, de eu consumir as soluções que a loja de conveniência pode me proporcionar numa necessidade pontual. E esse talvez seja até o próprio grande desafio da loja de conveniência, né? A loja de conveniência, além de ter todas essas questões, né, dessa mudança desse mindset, como o Renato falou, dessa questão do empresário pensar um pouco mais de como transformar a loja de conveniência numa grande fonte de renda, e ela é uma grande fonte de renda. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, num determinado momento na pandemia, a loja de conveniência faturou mais do que a pista, porque ela se transformou mais necessária que a pista num determinado momento. Ou seja, mas como eu transformo isso? Eu quebro a barreira do eventual. E é esse o grande desafio, na minha opinião, que a gente pode encontrar na loja de conveniência. Ela ter o consumidor habitual. E para ser um consumidor habitual, eu tenho que ser atrativo para esse consumidor. Eu tenho que trazer, não só do ponto de vista de soluções, mas de produtos, que eu consiga atender o consumidor, seja ele na casa dele, ou seja ele dentro do posto, mas que eu seja importante na jornada de consumo e que eu principalmente seja uma fonte de valor para ele. Então, como que eu trago esse valor? Uma das hipóteses que a gente pode trazer o valor é como os Estados Unidos vê, o crescimento do food service e também espelhado na realidade brasileira. Muitas vezes a gente fala com alguns donos de postos de combustível ou mesmo de conveniência, mas os Estados Unidos é um pouco diferente.
É e não é. Vocês verem que os percentuais de importância, né, da food service e até a cadeia de importância dentro do faturamento de uma food service, de uma loja de conveniência, o food service é o segundo canal. Por que ele é o segundo canal, seja nos Estados Unidos com 23, no Brasil aí com 18, 19, um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, independente da situação? Principalmente por uma palavra chamada rentabilidade. É isso que a gente vai falar um pouco, e o food service ele tem como oferecer essa rentabilidade e, principalmente, ele tem como oferecer um fornecimento de um novo hábito. Cada vez mais o consumidor está pegando o café da manhã e replicando ele ao longo do dia. Várias pesquisas mostram, essa é uma delas, que mostra o crescimento absoluto do café da manhã ou da pequena refeição, que pode ser um combo, que pode ser um trio, ou que pode ser uma pequena refeição que o consumidor, principalmente, ele resolva rapidamente, com conforto e com mobilidade. A conveniência, ela tem essa oportunidade do consumidor, seja comer na loja rapidamente, ou ele pegar e levar para o carro, ou ele ser atendido dentro dessa nova dinâmica, principalmente que as pessoas veem o carro como uma segunda casa, como um elo de confiança dentro de um ambiente de Covid. E aqui tem uma outra informação super importante, e aqui eu acho muito legal que a Lynx está tratando esse evento, informação. Quanto mais o dono de loja de conveniência conhecer do seu negócio, mais assertiva vão ser os investimentos, mais assertivos vão ser as ações e principalmente o retorno disso. Aqui eu quero dividir em primeira mão com vocês um dado nosso de monitoramento que a gente tem de telemetria das nossas máquinas de café nos postos de conveniência. 38%, obviamente, já é conhecido, né, do consumo do café da manhã, por exemplo, de um hábito alimentar, na parte da manhã. Mas olha que interessante, 37% do food service na nossa operação é consumido no período da tarde. Isso significa claramente que aquele indicador que eu mostrei para vocês, que a refeição rápida, que a refeição feita após o hora do almoço, principalmente nessas dinâmicas que a gente tem de locomoção, seja entre cidades, seja dentro da própria cidade, é uma grande oportunidade. E se eu conheço isso, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, promocionar nesse período da tarde um combo, eu posso tratar especificamente esse período como um momento de consumo e que eu posso ser bem atrativo, seja do ponto de vista de delivery, seja do ponto de vista físico, mas principalmente que eu saiba que existe procura, existe demanda do consumidor nesse determinado momento. E aí é super importante, né, a gente trabalhar com isso, e nesse momento a gente traz até uma oportunidade para vocês, né? Que falando de café nesse momento super agradável, falar de café é muito agradável, gente. A gente tem aí a possibilidade de vocês serem presenteados. Nós temos aí 3, né? Dolce Gustos, e vocês podem acessar através do QR Code, através da promoção, terem essa possibilidade de ser presenteado e tomar um grande café aí na sua casa, replicando esse momento especial para vocês. O café da manhã, ou food service, ele tem um atrativo muito legal. Primeiro, é aquela história de vamos tomar um café, vamos tomar o Dolce Gusto, vem para casa, vem tomar um café. O café, nesse momento que a gente precisa fazer reconexão, gente, ele é uma ótima oportunidade da gente gerar o tráfego na loja, porque o café, além dele ser tomado várias vezes por dia, ele gera esse tráfego. Então, e outra coisa, ele pode ser uma ferramenta fundamental de promoção e atração, porque o café, ele tem um custo pequeno, mas existe uma alta margem. Só para vocês terem uma ideia de preço, a gente pode encontrar uma dose de café de 40 até 70 centavos e ela pode ser vendida por 3 ou 4. Muitas redes dos Estados Unidos promocionam o café porque ela é percebida por exatamente esse valor, pelo consumidor, 3 ou 4. E o consumidor nunca só toma o café, nunca só toma um cappuccino ou um café com leite. Ele come alguma coisa. Isso é muito legal porque aumenta o ticket médio, gera o hábito que a gente falou de consumo. A maioria dos grandes projetos que vocês veem das grandes redes, vocês podem ver que estão sendo direcionados ao food service, exatamente por ser rentável e por gerar esse tráfego, ou seja, gera uma cadeia e uma sinergia de valor fortíssima para o seu ponto de venda. E isso é muito legal e a gente tem visto como isso cresce. E aí, quando você fala disso, você fala, tá bom, André, mas poxa, pandemia, tudo parado,
queda absoluta do food service, mais de 70%, apesar de que na loja de conveniência eu falo para vocês, hoje está quase, a gente pelos indicadores já estamos percebendo quase o mesmo faturamento antes da pandemia em algumas lojas. E isso mostra o quanto é importante a loja de conveniência, como eu já falei. Mas e aí, você falou, e o food service? Como que vocês fizeram, né, nesse momento que os nossos clientes estavam fechados? Nós procuramos sempre apoiar. Sempre olhar, estar próximo do negócio do cliente e pensar em inovação. E nós trouxemos um negócio que chamamos Pit Stop Nescafé. O que é esse Pit Stop Nescafé? A gente já estava habituado, gente, a ajudar o posto a trazer, principalmente trazer o cliente para a loja, né, que está lá nas vias, nas estradas, nas ruas, e para a loja, da loja, né? O nosso consumidor ali na pista, como que eu levo ele da pista para a loja, né? Então, como eu sou atrativo para ele, informando que a loja, por exemplo, está aberta no momento de pandemia. E no momento de estar na loja, como que eu converto e amplio a minha participação, até treinando as pessoas, capacitando. Mas dentro de uma dinâmica que isso mudou, o que nós fizemos? Nós trouxemos, através com nossa solução, a loja para fora dela, com a máquina para fora e, principalmente, estabelecemos alguns dos procedimentos que vocês escutaram aqui, que é muito, obviamente, inovador, mas extremamente prático. Levamos as soluções de food service até o carro. O que a gente mais ou menos tem num drive-in, mas que muita você tem também no drive-thru das grandes redes e que você tem fundamentalmente hoje no que eles chamam nos Estados Unidos de retirar ou de pegar, ou seja, nós levamos o food service até a loja, até o carro, onde o consumidor está protegido com a sua bolha de segurança, mas ele quer consumir. Ele quer comer e tomar um produto, muitas vezes porque ele não quer sair do carro, não quer sair da sua estrutura de segurança ou não quer perder o tempo. Mas, André, e aí, como que foi isso? Nós fizemos uma pequena estrutura e levamos isso para o consumidor. Principalmente, gente, com algumas práticas bem simples e bem verdadeiras. Conseguimos colocar um móvel, né, um móvel com rodinha mesmo, colocamos a nossa máquina para fora da loja, juntamente de uma estufa que o cliente tinha, ou seja, colocamos a parte de food service importante para fora da loja. Conseguimos promocionar, e também é importante, gente, mesmo em termos de pandemia, a gente promocionar, a gente ativar o consumidor, dando uma orientação para a equipe de que aquilo é importante, levar o cardápio, que eu escutei até falar sobre cardápio digital, mas o cardápio físico que o consumidor, só de olhar, já escolhia essa opção, e levar até o carro com atitude, gente. Mudando a nossa mindset, como já foi falado pelo Renato, mudando a nossa postura, levando até o carro o pão de queijo, levando até o carro as bebidas quentes. E isso, gente, foi muito impactante. Foi tão impactante que, dividindo alguns números com vocês, mais de 150 operações desse tipo ou parecida com essas, implementadas no Brasil. Alguns móveis a gente tinha à disposição para apoiar, mas principalmente com isso que eu falei, com essa atitude, 50% de crescimento só nas bebidas quentes, mais de 100%, 120% nos combos, como eu falei para vocês, mais de 65% das pessoas que tomam um café comem com alguma coisa. Isso é uma pesquisa que nós temos interna, principalmente com doce, principalmente com salgado, compondo essa mini refeição. Ou seja, com resiliência e inovação, nós levamos esse aumento de vendas para o consumidor. É pensar um pouco, que a gente fala pensar fora da caixa, mas pensar de uma maneira prática, pensando na sua realidade. Muitos dos postos não tinham essa carriola, como vocês estão vendo, a estrutura, mas tinham a atitude, muitos donos de postos, a gente chegou a ver, eles mesmos levarem, né, até o carro, eles incentivarem os seus funcionários e, principalmente, mudar a mentalidade do empreendedor, que é o dono da loja de conveniência, mas mudar a mentalidade da equipe. É num momento desse de dificuldade que a gente tem oportunidade de pensar diferente, né? Nós aqui da casa temos no nosso DNA, para quem não sabe, tanto a Nestlé nasceu da farinha láctea, que foi no momento de crise de uma criança que precisava se alimentar, tanto Nescafé, na década de 30, quando ia ter um monte de estoque de cafés, e virou Nescafé solúvel, e hoje Nescafé em grãos, uma super solução, ou seja, transformando crise realmente na prática, sem utopias,
de uma maneira prática e levando, inclusive, as soluções até o consumidor. O consumidor precisa dessas soluções, o consumidor quer essas soluções e a gente pode e deve levar, usando informação, usando os meios eletrônicos, usando as soluções como a Lynx está fazendo, mas principalmente tendo essa atitude de resiliência e inovação, porque o nosso foco tem que ser vender e isso é que faz com que a gente ganhe o jogo. Então essa foi uma das atitudes que nós fizemos, além de outras práticas, e dividimos isso como um conceito e como uma experiência de negócio que hoje está sendo replicado até em outros países e ampliando esse drive-thru nas conveniências, que pode ser um caminho diferente até na construção desse modelo de negócio, o drive-thru, o delivery ou o take-away, que é retirar na loja, pedir pelo celular, que o consumidor também gosta bastante. Aproveitando, gente, eu quero deixar meu recado final. Aproveitando para vender um pouquinho o nosso peixe aqui, que é uma solução que é a base de tudo isso que nós fizemos para o drive-thru, que é essa máquina que ela não tem custo, ela é comodatada, com simplicidade, padronização, sem desperdício, fácil de operar. Eu vou deixar o meu e-mail aqui para vocês. Nós estamos com uma promoção para todo o pessoal aqui desse evento maravilhoso do Conexão 2020, né? Que são 2 quilos de café. Quem mandar o e-mail e quiser fechar, quem assinar assim a nossa opção da nossa solução, ganha 2 quilos de café. Na nossa máquina, como é padrão, 2 quilos de café são mais de 280 doses. Se você dividir isso por R$4, você consegue ter R$800 de faturamento, ou então oferecer esse produto para o seu consumidor, atrair ele para a loja e restabelecer essa reconexão, essa conexão, como o nosso evento diz.